Como sempre, muita alegria, né? Estar aqui presente para honrar e engrandecer o nome do nosso Senhor Deus. Porque, assim, nós temos, diante de todas as nossas dificuldades da vida, a gente tem mais aqui a agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado, né? Por toda a sua bondade, a sua misericórdia sobre nós. Porque nós sabemos que o Senhor Ele tem nos guardado o tempo inteiro, né? Ele tem nos livrado, Ele tem nos libertado, e nós somos gratos e compreendemos essa sua fidelidade, essas obras de bondade que Ele tem sobre as nossas vidas. O cuidado dEle é imenso, e que nessa noite eu peço que o poder da sua palavra, né, que o poder do Espírito Santo de Deus seja sobre nós, que nossas mentes e os nossos corações estejam abertos, né, e que sejam como um terreno fértil, onde a sua palavra possa florescer e possa frutificar. Amém? E nós sabemos também que todas as coisas são dele, por ele e para ele, né? E que, como diz o profeta Isaías, ele habita no alto e sublime trono, mas ele se importa com as coisas que acontecem aqui. E na passagem que eu trago para a nossa reflexão nessa noite, é que Deus ele não estava se agradando com o que acontecia naquele momento. Muitas coisas ruins estavam acontecendo nessa época em que eu vou relatar. Eu gostaria que abrissem as Bíblias em Juízes 13. Do versículo 1 ao 6. Amém? Amém? Juízes 13, o versículo 1 diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém, conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte, ou comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto um menino será um nazireu de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Amém? Pode sentar. Israel ela era muito condicionada pela liderança. Sai primeiro de uma liderança de Moisés, depois, terminada essa liderança, vinha a liderança de Josué. Terminada a liderança de Josué, eles ficam meio que atordoados. Eles ficam meio sem saber como lidar com a situação. Eles ficam meio perdidos. Eles precisavam de uma liderança. Então, o Senhor, através do seu anjo, fala à mulher de Manoá e diz o seguinte, que irá estar trazendo um homem, né, um menino, que fará diferença naquela população, né? E que ela teria que ter alguns cuidados, porque o menino seria nazireu, e, portanto, ela também, enquanto aumentasse aquele menino, não deveria consumir nada do produto da vide, nem comer, nem beber, nem bebidas, nem tocar em coisas imundas, né? Porque a lei do nazirato dizia isso, que ainda a mãe também precisava fazer isso, e o menino por toda a sua vida. Então, é um menino que vai nascer com um propósito, né? Ele nasce com um destino que é de ser o libertador. Só que a gente percebe aí que diz assim, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Ou seja, ele não vai fazer isso sozinho. Ele irá iniciar o processo de libertação. Isso que diz Deus à mulher de Manoá. Então, esse menino nasce, portanto, com um destino, que é o de ser o libertador. Ele nasce com um bônus, que ele será um juiz. Mas ele nasce também com uma grande responsabilidade. Só que nós, quando fazemos os nossos pedidos a Deus, nós esperamos essas bonificações do céu, a gente só se preocupa com o nosso bem-estar, com o que de melhor vai nos acontecer, que nós alcançaremos as nossas bênçãos. A gente se preocupa com o bônus,
a gente não se preocupa com a responsabilidade. E toda bonificação do céu traz junto com ela uma responsabilidade. Nem sempre um ônus, às vezes sim, um ônus. Para chegar àquele bônus, a gente tem que passar por várias situações que serão ônus de abnegação, de renúncia, né? E teremos também, para ter esse bônus, a gente terá um ônus. E quando não ônus, pelo menos a gente vai ter que ter uma responsabilidade. Então Deus coloca sobre a vida dessa mulher a responsabilidade de gerar um filho que será um nazireu. Então ela teria que seguir algumas regras. Então Sansão, né, que é o filho, todo mundo já conhece a história de Sansão, ele recebe, portanto, um destino e uma promessa. A promessa de ser o libertador. Só que Deus não disse à esposa de Manoá que esse menino seria imbatível, que ele seria invencível. Deus sequer disse que esse menino teria habilidades extraordinárias. Ele disse simplesmente que virá à terra um menino que fará a diferença. E não diz em que condições esse menino terá. E aí Sansão vai crescendo e ele vai descobrindo ao longo da sua vida que ele tem uma força sobrenatural. Né? Então ele começa, e Deus vai impulsionando as fronteiras, e ele vai percebendo que ele tem grandes vantagens sobre os seus inimigos. Ele observa que ele tinha uma força sobrenatural. Então aí ele diz o seguinte: eu tenho poder, eu sou uma pessoa, eu tenho vantagem sobre os meus inimigos, eu sou uma pessoa forte. E aí eu pergunto a nós, que também temos as bonificações do céu, quantos de nós nessa noite poderíamos dizer: eu tenho vantagens sobre os meus inimigos, eu sou uma pessoa forte? Quantos de nós poderíamos dizer isso? Porque muitas vezes a gente, mesmo sabendo e recebendo essas bonificações de Deus, nós não nos sentimos assim. Por que será que os filhos de Deus, mesmo sabendo que tem um pai cuidadoso, amável, zeloso, que tem sobre as suas vidas promessas e que tem com essas promessas as suas responsabilidades, não conseguem se sentir assim, né? E esse rapaz, ele recebe, portanto, uma determinação da parte de Deus. Ele vai ser um juiz e ele vai começar, olha como está o texto, ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Então ele recebe da parte de Deus, portanto, para cumprir esse propósito, ele recebe o quê? Ele é preparado, ele recebe habilidades. Então, na nossa vida também, para cumprirmos os nossos propósitos, nós recebemos da parte de Deus habilidades. Habilidades estas que a gente não pode negligenciar, que a gente não pode deixar ao acaso. E muitas vezes a gente recebe essas habilidades para que esses propósitos sejam cumpridos e a gente negligencia, né? E nós temos recebido essas habilidades. E aí observe que os pais de Sansão não pediu a Deus um menino forte. Ele não determinou algumas habilidades. Assim como nós também não pedimos determinadas habilidades e talentos que nós temos. Só que Deus nos concede, irmãos, habilidades e talentos para que nós possamos ter vantagens sobre os nossos inimigos. É que em determinados momentos a gente não percebe quais são as nossas vantagens, que a gente não percebe quais são os nossos talentos e nem as nossas habilidades. E essas vantagens que Deus nos dá é para que a gente não seja opróbrio, para que a gente não seja envergonhado diante dos nossos inimigos. Nós temos vantagens para que a gente possa viver a circunstância. Nós recebemos vantagens da parte de Deus para que nós consigamos avançar. Então, diante dos propósitos que Deus nos dá, Ele não nos dá um propósito e nos deixa ao léu. Ele nos dá o propósito e nos dá a habilidade. A Sansão foi dado o propósito e foi dada a habilidade. Agora tem os detalhes. Como é que Sansão lidou com essas habilidades vindas da parte de Deus? Houve responsabilidade? Então, assim, o que eu gostaria de falar sobre essa noite é exatamente isso. O que é que tem nos tirado a força? O que é que nos tem impedido de utilizar tais habilidades que o Senhor certamente nos deu para que nós consigamos cumprir os nossos propósitos? Então, a gente vê o seguinte, que assim como foi dado a Sansão para começar o livramento de Israel, Deus também nos dá habilidades para nós começarmos as nossas libertações, para nós começarmos as nossas restaurações e para nós começarmos as nossas construções. E aí, assim, Ele dará seguimento. Ele nos dará a condição de avançar. E muitas vezes a gente não percebe esses adjetivos, essas qualidades celestiais, né, que Deus nos dá.
A gente não percebe quanto investimento, na verdade, do céu existe sobre as nossas vidas. E a gente vai levando a vida de uma maneira diferente e não percebe que nós somos pessoas diferentes. Nós somos pessoas diferenciadas. Agora, somos pessoas diferenciadas porque a gente vai à igreja? Não. Porque a gente canta louvores? Não. Porque a gente prega? Também não. Nós somos pessoas diferenciadas porque a palavra de Deus age dentro de nós para nos fazer a diferença. Se isso não acontecer, nada do que a gente possa fazer nos tornará pessoas diferenciadas. E Sansão era um rapaz diferenciado. Ele percebia que ele tinha uma força sobrenatural, né? Mas ele não tinha... ele era, na verdade, um gigante na força, mas ele era um menino nas suas emoções. Ele era um gigante na batalha, mas era um menino na parte espiritual, né? Então ele vive o que nós chamaríamos hoje de um meninão. Sai levando a vida, extrapolando, usando sua força e todas as habilidades que Deus lhe deu, não pelo propósito, mas pelo seu bem-estar. O que a gente percebe também é que quando Deus escolheu a mim e a você, Ele nos deu um propósito. E o propósito básico que eu acredito que Deus colocou na vida de cada um de nós, que eu não sei exatamente qual é, mas uma certeza eu tenho. Não é para fracassar e nem para desistir. Esse não é o propósito de Deus na vida de ninguém. Ele não nos preparou para isso. Inclusive, inclusive diante de situações terríveis, de situações difíceis, nós devemos lembrar o seguinte: há um propósito na nossa vida, mas não é o de fracassar e não é o de desistir. Ainda que a gente não consiga descobrir exatamente qual é o nosso propósito, mas esse eu tenho certeza que não é. No capítulo 13 ainda, no versículo 12, diz assim: então disse Manoá, o pai de Sansão, né? Cumpram-se as suas palavras. Mas qual será o modo de viver e o serviço do menino? Olha a preocupação do pai. A cautela que ele tinha de que as coisas dessem certo. Será que nós estamos preocupados qual é o nosso modo de viver e o nosso serviço? Esse serviço não se refere exatamente à questão laboral, ao trabalho. Mas o que é que a gente tem? Qual é o nosso serviço de construirmos, de acertar e organizar a nossa vida? Qual é o nosso serviço e o nosso modo de viver para que a gente viva de uma forma acertada? Que é o mínimo que a gente tem que conseguir, ainda que a gente não sabe exatamente qual é o propósito. E para isso nós precisamos ser cautelosos. E o pai dele, quando pergunta a Deus qual é o modo de viver e o serviço de menino, é para ele não errar. Ele não queria fazer nada diferente do que já tinha dito a sua mulher. E aí disse, no versículo 13 diz assim: e disse o anjo do Senhor a Manoá: de tudo quanto eu disse à mulher, se guardará ela. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nenhuma coisa imunda comerá. Tudo aquilo que eu tenho ordenado guardará. Ele repetiu a mesma coisa que tinha dito a mulher. Então, qual é a ordem que nós temos? A ordem de sempre. A ordem de sempre é o que está escrito. Não muda absolutamente nada. E nós conhecemos exatamente tudo aquilo do que a gente deve se guardar. Já nos foi dada a palavra, já nos foi dada a orientação. Então, quando o Manoá pergunta isso, ele diz tudo que já foi dito à sua mulher. Então, qual é o nosso serviço? O que a gente tem que viver? Já nos foi dito também. Todos nós conhecemos isso, do que a gente tem que se guardar. Só que nessa nossa caminhada, né, no nosso dia a dia, embora a gente conheça a palavra, a gente conheça a orientação, a gente tenha o livro sagrado como nossa orientação, existe que no meio do caminho, às vezes, a gente pega atalhos. No meio do caminho, a gente sai da rota, né? No meio do caminho, a gente vai procurar, e sempre aparecem lobos para nos mostrar um caminho mais fácil. Talvez seja mais fácil, talvez até seja mais interessante, né? Talvez dê menos trabalho, mas está fora da rota. Está fora do propósito de Deus. Então, quando você sai desses propósitos de Deus, quando você sai da rota e da orientação, que é essa orientação que o anjo repetiu para o pai, para ele seguir essa orientação, você pode se perder no caminho, né? Então, quando acontece sairmos da rota, para que nós possamos recuperar a rota, a gente tem que se lembrar de uma coisa: de onde é que eu vim. Pensa de onde é que você veio.
que nada mais importante para trazer você de volta para o caminho do que você lembrar de onde você veio. Como é que você era, como é que você vivia e onde você está. Isso lhe fará provavelmente pegar a rota, voltará a acertar, voltar a pegar o caminho novamente. E a gente percebe também que Deus, ele nos deu força e nos deu poder. E nós, quando encontramos o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos dá autoridade. Então, a gente está ganhando habilidades. A gente está sendo preparado para o cumprimento dos nossos propósitos. E aí diz lá em Atos 1, no versículo 8, diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo de Deus descer sobre vocês. Então, se Ele nos é dado força e poder, porque nós vamos precisar de força e de poder para sobreviver aqui nesta terra. E aí a gente pergunta, como está a sua força? Onde está a sua força? Né? Existem pessoas que elas se sentem fortes quando tem uma boa notícia, chega a se sentir revigorados. Outras pessoas se sentem fortes quando tem um aliado, quando tem uma pessoa do lado para impulsionar. Outras pessoas só se sentem fortes quando sua vida está toda certinha, quando sua vida está dando certo. E aí eu pergunto, e quando você não tem quem lhe auxilie? E quando a sua vida não está exatamente dando certo? Né? E quando as circunstâncias não estão favoráveis? De onde é que tem que vir sua força? Então a gente tem que buscar a força de um lugar em que ela vem, independente das circunstâncias. Porque a força que nós temos, ela tem um movimento horizontal. A gente se relaciona, a força vai, mas a força tem que vir do alto. Porque se a gente colocar os nossos olhos sobre homens, se a gente colocar os nossos olhos sobre quem merece, se a gente colocar os nossos olhos sobre a circunstância que está boa, nós seremos fracos, extremamente fracos. A nossa força só vem do alto. E por isso que Sansão tinha uma força absoluta, uma força física. Mas essa força física não foi suficiente para ele vencer a batalha. Como a gente vai ver nos versículos seguintes. E quando a gente pensa aí que nós temos essa força, e a gente tem essa capacidade de vencer os nossos inimigos, e quando nós percebemos que eles têm desvantagem sobre nós. E nós passamos a ter desvantagem sobre eles quando a nossa força não é selada. Quando a nossa força não está em Deus. Quando a nossa força está no braço, quando a nossa força está nos nossos aliados, quando a nossa força está na nossa vida conveniente. Todas essas vezes nós estaremos em desvantagem, porque não estaremos buscando do alto a força. E quem é que nos garante também nos manter de pé, né? Quem nos garante que nossa vida vai dar certo? Sansão nasceu com aquele propósito de ser o libertador de Israel. Ele nasceu com a habilidade de ser extremamente forte. Mas ele não teve responsabilidade com as habilidades que lhe foram dadas. E Sansão era mencionei, ele era gigante na força, mas ele era um menino emocionalmente. Ele não sabia lidar com pessoas, ele não sabia lidar com as coisas, ele sequer sabia lidar com a própria força que ele tinha. Então ele vivia levando a vida, não cuidando das suas habilidades, não direcionando. E às vezes a gente se encontra assim, a gente vê pessoas que têm habilidades e que a gente de fora olha e diz, ali tem tudo para dar certo, e ela não consegue. Ela não consegue lidar com as habilidades que ela tem, ela não consegue perceber o que fazer e de onde veio e de onde vem aquela força. E aí ela pode se perder no caminho. E Deus colocou força em nossas vidas, né? Tanto é que nós estamos aqui, diante de tantas aflições, diante de tantas dificuldades. E essa força que nos foi dada é uma força também que a gente precisa sempre lembrar, que a gente tem que depender de Deus, que a gente tem que confiar em Deus e aprender todos os dias a depender de Deus e confiar em Deus. Porque a partir do momento que você internaliza aquilo como seu e não depende mais do nosso Senhor, essa sua força vai se tornar fraqueza. A sua vantagem vai se tornar uma sua grande desvantagem. E a gente vê na vida de Sansão isso. Uma grande desvantagem de Sansão foram os grandes inimigos que ele atraiu. E por que ele atraiu esses grandes inimigos? Por causa da sua vantagem, que era a força. Então a vantagem dele se transformou numa desvantagem, porque não estava selada, porque não estava baseada e guardada em Deus. Lá no capítulo 16, avançando um pouquinho, a gente percebe que esse capítulo é o capítulo trágico da vida de Sansão, né? É o capítulo onde as coisas começam a dar errado. E às vezes na vida de algumas pessoas, ou mesmo nas nossas vidas, existem alguns capítulos que não deveriam ter sido escritos.
Às vezes não chega nem a ser um capítulo, mas um parágrafo que a gente escreve nas nossas vidas e que faz um estrago imenso na nossa história. E aí Sansão, nesse capítulo 16, é a tragédia sobre a vida dele. A Bíblia diz, assim, no decorrer do texto, que ele era muito chateado com a vida que ele tinha. Né? Então ele achava que a vida dele não estava boa e ele tinha que fazer alguma coisa. Então toda vez que você acha que a sua vida não está boa, cuidado para você não torná-la pior. Não faça nada para que ela possa piorar. Porque a gente já tem muita coisa trabalhando contra nós, a gente tem os inimigos das nossas almas trabalhando contra nós, existem as pessoas que nos dificultam. Se você ainda trabalhar contra você, e existe um ditado popular também que diz que não há nada que seja ruim que não possa piorar. E eu acho que Sansão não conhecia essa possibilidade. Ele achava que a vida dele estava boa, estava ruim. Então ele estava muito insatisfeito. Só que aí o que acontece? Ele desce a Gaza. E aí, chegando em Gaza, ele começa a se aparecer, né? A se apresentar como um fortão. E os inimigos de Sansão estão em Gaza. E ele desce e começa depois a fazer um tipo de encenação em que ele arranca os portões da cidade e joga longe. Só que arrancar os portões da cidade significava que aquela cidade tinha sido tomada. Então os inimigos entenderam que a gente tem que fazer alguma coisa contra ele. Então aquilo que ele levou com, sei lá, uma encenação, uma demonstração de força, não sei, de uma forma inconsequente, trouxe uma consequência imensa sobre a vida dele. Só que aí os inimigos sabiam que na força não ia conseguir vencê-lo. E começaram a observá-lo. O que é que a gente pode fazer, já que a gente não pode destruir Sansão pela sua força física? Porque lembra que ele destrói 1000 com uma queixada de jumento. Né? Então, se for 1000 homens, 4.000 homens, ele vai destruir. E começaram a observar Sansão. Onde é que estava a sua desvantagem? Onde é que estava a sua fraqueza? E aí eles observam que Sansão começa a se envolver com a mulher. E ele se afeiçoa a uma mulher. Ele era um gigante, forte, mas ele se afeiçoou a uma mulher. Essa mulher era uma prostituta, Dalila. Então eles disseram, pronto, achamos o ponto de atingir Sansão. E aí ele faz uma proposta para essa mulher, como está lá. Aliás, daqui a pouco eu volto. Então ele faz uma proposta a ela de que ela deveria descobrir de onde vinha a força daquele homem. E aí ele se envolve. E aí vou parafrasear a Bíblia, diz assim, que o nosso inimigo anda ao nosso redor, bramando como leão, procurando as nossas afeições. Porque a Bíblia também nos diz que onde está o seu coração, está o teu tesouro. Então, onde está a sua confiança, está o seu tesouro. E o que aconteceu com Sansão naquele momento ali? Ele se envolveu, ele se afeiçoou. Ele colocou toda a confiança agora naquele envolvimento com a mulher. Isaías diz o seguinte, lá em 26:13 de Isaías, ó Senhor, nosso Deus, outros senhores além de ti têm nos dominado, mas só o teu nome honramos. E quantos senhores hoje têm nos dominado? Nós estamos sendo dominados pelo medo, nós somos dominados pela ansiedade, nós somos dominados às vezes pela família, nós somos dominados também pelo emprego, pelo trabalho, pela vida corrida, pelas ambições. Nós muitas vezes temos diversos senhores sobre as nossas vidas. E isso vai nos fazendo sair da rota. Isso vai nos fazendo perder e não perceber as habilidades que são vindas por nós. E isso faz com que a gente comece a transformar as nossas vantagens em desvantagens. Isso começa a fazer que a gente comece a trabalhar fornecendo munição para o nosso inimigo. E aí o que aconteceu com Sansão está lá em Juízes 16, agora no 5. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela, no caso da Dalila, veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. E como poderemos dominá-lo, para que amarremos e o subjuguemos. Cada um de nós dará a você 13 quilos de prata. Ou seja, consiga descobrir como é que a gente faz para derrotar este homem. Né? E aí, o próprio apóstolo João, ele escreve o seguinte, que Satanás está a todo momento diante de Deus procurando nos acusar. Então ele começa a cercar, a colocar a mulher para descobrir o que poderia fazer ali,
para que derrotasse ele. Em Juízes 16:5 diz assim: veja se você consegue induzi-lo a mostrar-lhe o segredo da sua grande força. Ou seja, como é que nós conseguimos amarrar ele? E aí eu pergunto, como é que nós conseguimos, ou como o inimigo das nossas almas tem conseguido nos amarrar? Tem conseguido nos afligir de tal forma que vai nos tirando do foco. Tem conseguido nos tirar da presença de Deus. Tem conseguido nos tirar dos nossos pensamentos, das nossas ações e de tudo aquilo que deveria ser feito para seguirmos. O que tem feito na nossa vida para nos deixar cada dia mais nervosos, mais agitados, né, mais insatisfeitos, mais com raiva. Isso tudo é o trabalhar para que nós nos entreguemos, para que nós nos mostremos fracos, extremamente fracos. E essas pessoas, quando se veem numa situação dessa, dominado pela circunstância, chega a um ponto em que a sua fraqueza fala mais alto. E ele vai dizer: eu não aguento mais a minha vida. Eu não aguento mais essa situação. E foi a esse ponto que Sansão estava sendo levado. E quando chega em Juízes 16:6, disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, de onde vem a sua força. A força dele tinha que vir do alto, né? A força dele tinha que vir de Deus. Ele tinha que ter noção plena disso. Mas aí Sansão começa a brincar com essa situação, né? Ele começa a fazer jogos a respeito de uma habilidade que ele tinha para ser usada para libertar Israel. E aí ele começa a brincar. Só que a nossa força, ela tem que ser dada para fazer aquilo, ser usada, aliás, para fazer aquilo que Deus nos deu como propósito. A nossa força tem que ser utilizada para nos fazer avançar, para nos fazer ser melhor do que já somos. Enquanto que ele não, ele começa a brincar e a utilizar enigmas, né? Começa os jogos. Em Juízes 16:7 diz: respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Só que a gente pode pensar, nós não somos qualquer outras pessoas. Eu e você não somos pessoas comuns. E como é que nós temos certeza que nós não somos comuns? É se a gente conseguir pensar de onde a gente veio e onde a gente está. Se nós conseguirmos lembrar como foi o nosso percurso, a gente vai ver que nós não somos pessoas comuns. Que nós temos realmente a força. Se nós queremos saber como a gente não é pessoa comum, é só a gente mentalmente pensar na seguinte frase: qualquer pessoa em meu lugar faria. Ou seja, qualquer pessoa na vida que você está, na circunstância que você está, nas condições que você vive, faria, você vê que você está fazendo diferente. Então, se você está fazendo diferente, é porque você não é qualquer outro homem, como Dalila queria saber de Sansão. O que tinha que fazer para ele virar qualquer outro homem? Então, nós não somos pessoas quaisquer, né? Nós temos a diferença. Nós fomos encontrados, nós somos salvos, né? Nós fomos limpos, nós fomos levantados e sustentados pelo nosso Senhor Deus. Nós fomos plantados na rocha, né? Nós somos como flecha limpa na aljava dele. Então, nós não somos pessoas comuns. E a gente não pode esquecer disso. Se não somos pessoas comuns, nós não podemos ter comportamento de pessoas comuns. A gente tem que ter comportamento com aquela orientação, como diz o anjo, que a orientação já foi dada. Nós já temos essa orientação. E a gente tem que entender que para desistir, a gente não precisa de Deus, né? Para desistir, para retroceder, a gente não precisa de Deus. A gente precisa de Deus se a gente quiser avançar. Para também fazer o que o inimigo quer, a gente não precisa de força, não é? É só dar vazão às emoções, dar vazão aos sentimentos. A gente precisa de força exatamente para fazer o que Deus quer. É para fazer a nossa vida andar no trilho. Aí a gente precisa de força e sermos bastante força, mas isso Ele já nos deu. Ele já nos habilitou. Em Juízes 16:8 diz assim: então os líderes dos filisteus trouxeram 7 tiras de couro, ainda úmidas, como Dalila amarrou. Tendo homens escondidos no quarto, ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse fio de estopa que chega perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse Dalila a Sansão: você me fez de boba, mentiu para mim. Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado.
E ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Mais uma vez ele finge que vai ser vencido. Não finja que você vai ser vencido. Não finja que vai desistir, não finja que vai retroceder, não finja que você vai se fragilizar, não finja que você é qualquer outro homem, não finja que você é qualquer outra mulher. Não brinque com coisas sérias. Aí Dalila arranjou as cordas novas. E depois, tendo o homem escondido no quarto, ela chamou novamente: Sansão, os filisteus estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas de seus braços como se fosse uma linha. E aí ela fica muito chateada, né? Ela disse: eu aí agora vou perder minhas moedas, porque ele não vai me dizer como é que eu faço para amarrá-lo. Ele não vai me contar o seu segredo. E aí Dalila disse: até agora você me fez de boba, mentiu para mim, diga-me como pode ser amarrado. E aí ele começa a chegar perto do segredo. Ele responde: se você tecer um pano 7 tranças na minha cabeça e prender com a laçadeira, ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Assim, quando ele dormia, Dalila teceu as 7 tranças em sua cabeça num pano e prendeu numa lançadeira. Novamente ela chamou: Sansão, os filisteus estão vindo sobre você. E ele despertou do sono e arrancou a lançadeira do tear junto com os fios. Então ela disse: esse homem não vai me contar os segredos. E aí a gente pergunta assim: quais são as aflições da vida que tem nos arrancado os segredos, os nossos segredos? O segredo da gente ser forte. O que tem nos arrancado os nossos segredos da gente ter fé em Deus. O que tem nos arrancado o segredo da gente tratar as coisas de Deus com seriedade. Quais foram as astutas ciladas que têm nos feito perder a fé, sair do caminho e entregar os nossos segredos. O segredo de ser uma pessoa correta, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que confia em Deus. Quais são as aflições, as pessoas, as coisas, as situações da vida que têm conseguido roubar os nossos segredos? E tornar-nos o quê? E aí essas pessoas, quando vão perdendo o seu segredo, no lugar da sua fé, a gente vê o quê? Uma pessoa sem expressão e sem sentido. No lugar da sua determinação, a gente vê uma pessoa que perdida, sem saber para onde vai. No lugar da sua força, a gente vê uma pessoa fraca, imatura e sem sentido, porque ele abriu o seu segredo. Ele deixou de ser aquela pessoa e de guardar em si. E como diz que os segredos devem ser guardados em 7 chaves, nesse caso, os nossos segredos devem ter chave nenhuma que abra. A gente não pode se desvencilhar. Então, no versículo no 15, ela diz: como você pode dizer que me ama? E ela apelou: se não confia em mim. Essa é a 3ª vez que você me faz de boba e não me contou o segredo da sua grande força. Só que a confiança dele não era para estar nela. A confiança dele era para estar em Deus. No lugar onde você coloca a sua confiança, no lugar onde você coloca o seu coração, ali está a sua força. Então, se é uma situação que lhe tira a força, pessoas que lhe roubam suas forças, pessoas que têm domínio sobre você, ali está o seu coração. Ali está as suas afeições. E não é estar mais em Deus. E aí você vai ser fraco, imensamente fraco. No 16, importunando o tempo todo, ela esgotava o dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Ele já estava que não aguentava mais. Por isso ele lhe contou o segredo. Pronto. Ele disse: jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, minha força se afastaria de mim e eu ficaria fraco como qualquer outro homem. E aí a gente pensa o seguinte: ele entrega todos os segredos. Ele não tem mais nada agora que faça nenhum interesse para Dalila. Ela conseguiu tudo o que ela precisava saber e ele perdeu tudo que ele tinha. E ele perdeu a sua força, porque ele entregou o seu segredo. E era isso que ela queria ouvir. Então cumpriu-se o que ela estava procurando. E muitas vezes a gente sabe que o inimigo das nossas almas, ele quer nos fazer cair. E ele é muito bom nisso. E ele não usa coisas que não têm efeito sobre nós. Enquanto muitas vezes ele pode lhe atingir no seu financeiro, em outros casos ele vai atingir sua família, em outros casos ele pode atingir a sua saúde. E ele vai tentando aqui, tentando ali, tentando acolá, até descobrir o seu ponto fraco, aquele que lhe rouba completamente as forças.
Será que na noite de hoje o nosso inimigo está olhando para cada um de nós dizendo assim, não, aquele ali já está fraco, a ponto de cair. Ou talvez aquela ali só mais uma investida, ela entrega os pontos e sai da rota e entrega todos os seus segredos. Não, aquele ali já está caído, já perdeu, já tiramos todo o segredo, tudo que a gente tinha interesse na vida dele. Ou será que ele olha para nossas vidas e diz assim, qual será o segredo? Eu não consigo descobrir o segredo. Eu não consigo saber como é que a gente faz para eliminar aquele homem ou para eliminar aquela mulher. Ela consegue ou ele consegue nos driblar. A gente não tem conseguido mostrar onde está a nossa fraqueza. Será que na noite de hoje a gente pode dizer, tem dito assim, nada vai tirar a minha força? Não tem nada que possa ser feito, nem financeiro, nem saúde, nada que possa ser feito que possa roubar a minha força. Ou será que ele olha e diz, é fraco, extremamente fraco, e eu já sei todas as forças que a gente faz. Então, nesse texto todo ali, a gente vê um rapaz que ele começa recebendo o nome de Sansão. Sansão, ele significa pequeno sol. E ele acaba cego, fazendo serviço de animal de carga. Ele nasceu com um propósito. Ele veio para libertar Israel. Ele recebeu a força. Ele recebeu habilidades. Ele recebeu um ônus. Ele foi juiz. Mas ele não estava preparado. Ele não teve a responsabilidade com aquilo que lhe tinha sido entregue. Então a gente tem que pensar o que a gente tem feito e que obras é que podem estar na nossa vida, nos balançando, nos tirando do prumo, nos colocando numa situação complicada. Mas o que a gente tem que pensar também, meus irmãos, é que no final da história de Sansão, o cabelo cresce. E ele, a força ele recupera. Mesmo nessas condições que ele estava. E ele consegue derrubar o templo. Então, se nessa noite cada um de nós esteja nos sentindo vencidos, lembra que o cabelo cresce, a força volta, a fé restabelece, a confiança em Deus se recupera. As pessoas são capazes de se levantar. Basta que elas voltem novamente o olhar para de onde vem a sua força. As pessoas que estão vencidas não precisam manter-se vencidos. Sansão conseguiu derrubar o templo e matar muito mais pessoas depois de cego, mas ele teve uma destruição na sua vida. E nós não queremos ter nossas vidas destruídas. Nós queremos ter o acerto. Nós queremos que o inferno olhe para nós e ache que nós somos o fracasso deles. Que nós sejamos os acertos dos anjos. Nós sejamos a alegria dos céus. Em que nós possamos ver nas nossas vidas o que foi colocado de habilidade em nós. Que com certeza, com as nossas habilidades, a gente tem responsabilidades. Que o Senhor nos ajude a lidar com responsabilidade sobre tudo que tem colocado sobre as nossas vidas, para que a gente possa utilizar essas vantagens vindas dos céus para nos tornar pessoas melhores, para nos tornar, na verdade, vencedores e mais que vencedores, segundo os olhos de Deus. Amém?